O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava Jesus rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acabou de chegar de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, Jesus ensina neste domingo sobre a oração. Isso é um dado que primeiro precisa ser muito claro na nossa mente. Que Jesus orava, Jesus rezava. E aqui falo orar e rezar como sinônimos. Sua humanidade, porque ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, a sua humanidade exigia que ele tivesse essa intimidade com o seu Pai. E essa intimidade não era algo esporádico. Jesus mantinha uma relação essencial com o Pai, rezando constantemente e retirando-se em oração. Inúmeras vezes nós encontramos isso nos evangelhos. Observando a oração de Jesus, viam os apóstolos com que piedade, com que devoção, com que intensidade Jesus rezava, que os discípulos então pedem, ensina-nos a rezar. Os judeus sabiam rezar. Então, assim, é estranho que ensina-nos a rezar. O judeu aprende a rezar no berço. Todo judeu sabe uma série de orações de cor, que eles rezam durante o dia. O Shema é uma oração que qualquer judeu sabe de cor. Então, não ensina-nos a rezar porque nós não conhecemos oração. Provavelmente aqui, eles estão pedindo que Jesus ensine o seu modo, o modo como Jesus rezava, o modo como Jesus orava. Tanto que eles dizem assim, como João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos de João rezavam como seu mestre. João tinha discípulos, João tinha um ministério. Muitas vezes a gente pensa só em João Batista como um cara fazendo penitência e batizando e pregando e ensinando. Não, João era um homem de oração e tinha um estilo de oração.
Provavelmente os apóstolos viam que o estilo de Jesus era diferente, inclusive, do estilo de João. E eles queriam aprender o estilo de Jesus. Então, Jesus começa. Primeiro, Jesus ensina uma oração vocal. Então, quando vem esses chatos, desses protestantes, dizerem que nós católicos rezamos fórmulas decoradas, eles deveriam rasgar a Bíblia. Eles deveriam rasgar o que Jesus ensinou. Jesus ensinou uma oração decorada, uma oração decor, uma reza. Primeiro, uma versão longa desta oração que nós encontramos em Mateus. E em Lucas, essa que nós ouvimos hoje, a versão curta. E sempre é assim no judaísmo. As orações judaicas têm a versão longa e a versão curta, para que você possa utilizá-la a qualquer momento e tirá-la e colocá-la em prática. Então veja, não há nada contra rezar orações escritas, orações decoradas. Teria que também arrancar o livro dos Salmos, né? É um livro inteiro da Bíblia de orações decoradas, de orações escritas. É tanta maluquice desses protestantes, desses crentes, que não dá nem vontade de discutir. Eu acho impressionante como é que católico, que se diz católico, cai nessas lábias, cai nessas conversas. Fecha parênteses. Meu momento de irritação passou porque nós vamos falar sobre oração. Então, a oração do Pai Nosso, versão reduzida, em Lucas, temos duas petições que se dirigem ao Pai e depois mais 3 petições que se dirigem à vida. O Pai Nosso é uma série de petições. As 2 primeiras petições, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Santo Tomás de Aquino vai dizer que Jesus não somente ensina a rezar, como o Pai Nosso é o modelo de toda a oração. Quando eu me retiro para falar com Deus, a primeira coisa que eu faço é adorá-lo. A primeira parte do Pai Nosso é uma adoração. Eu não agradeço, eu não peço, eu adoro. Só que a adoração, ela é feita em forma de petição. Quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, ele está engrandecendo e glorificando o Pai. O nome é a pessoa. E, ao mesmo tempo, ele pede que essa santificação, essa glorificação, esteja presente na minha boca e na minha vida e na boca de todos os seres humanos. Depois ele diz, venha o teu reino. Ou seja, que todos estejam debaixo do teu comando. O reino é isso. Que todos estejam debaixo da tua ordem, da tua lei. Que a minha vida esteja, Senhor, em conformidade ao teu reino, em conformidade à tua vontade. Imagine pedir isso como sendo o primeiro gesto da nossa oração. É uma verdadeira adoração. Somente nessas 2 petições eu posso passar o dia inteiro. Eu posso passar o dia inteiro. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Depois, 3 outras petições. E aí o olhar sai da glória de Deus e agora desce para a terra e diz, Senhor, a tua glória, a tua presença, o teu reino, aqui nessa terra, o que acontece, Senhor? O pão de cada dia. Então essa é a terceira petição. E aqui o pão de cada dia é o pão material, mas acima de tudo é o pão da Eucaristia. Como é que eu posso pedir o pão material, não é? O alimento, a prosperidade material, sem perceber que, acima de tudo, em primeiríssimo lugar, está o pão espiritual. O pão da graça, o pão do céu, o maná. Se o reino de Deus, se o nome de Deus será santificado, primeiro eu preciso estar de pé com saúde, eu preciso estar de pé com vida, não é? E a glória de Deus, de Santo Irineu, é o homem vivo, é o homem de pé. Deus não se agrada o homem caído passando fome. Isso não é vontade de Deus. Então o pão nosso de cada dia.
Mas o que adianta estar alimentado com as contas em dias, um bom carro, uma boa casa, um bom cobertor, quando há tantos que passam fome de Deus, que estão inertes, parados na vida espiritual, corrompidos na vida espiritual, porque não se alimentam do pão do céu. Quarto, perdoa-nos os nossos pecados. E aí ele diz, como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí a chave de leitura. A dívida é um peso. Ninguém tem paz devendo, a não ser que seja muito canalha. Principalmente o pobre, né? O pobre tem uma dor no coração, a pessoa simples, né? O pobre nesse sentido. Se ele está devendo, o pecado é uma dívida. Por isso que Jesus ensina o pedido do perdão acompanhado do perdão. Se eu peço perdão, eu dou perdão. E a vida se torna mais leve. Ninguém me deve nada. E se eu consigo dizer isso, se eu consigo pedir isso, Senhor, eu não quero que ninguém se sinta pesado por falta de perdão. E eu vos peço, torna a minha vida leve, que eu não carregue na minha jornada nenhum pecado. E por fim, Jesus nos ensina a dizer e a pedir, não nos deixeis, portanto, cair em tentação. Deus, óbvio, Deus não tenta ninguém, Deus prova. Então isso aqui é em relação à maldade que há nesse mundo. E que muitas vezes, na hora da provação de Deus, na hora da tribulação, o diabo se aproveita da nossa tribulação, do nosso sofrimento, e vem nos apresentando o caminho dele. Vem nos apresentando a tentação. Transformar pedra em pão, lembra das tentações de Jesus? Quer dizer, o caminho não é o da facilidade. Portanto, não nos deixeis cair em tentação, de achar que as coisas serão do nosso jeito e não do teu jeito, não do teu modo. Ou seja, veja, aqui está o resumo de toda a oração, de toda a vida de oração. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, veja, não é somente o Pai Nosso em si, mas é, acima de tudo, o modelo de como é que se reza. O que eu devo pedir e o que eu devo mudar na minha vida. Como a oração transforma a minha vida. Muito bem. E aí então, Jesus vai para um segundo passo. O modo de rezar, o modo de orar. Essa é a oração. Agora o modo, Jesus então conta-nos uma parábola. Provavelmente, uma das mais bonitas parábolas, segundo a minha opinião, que nós encontramos no Evangelho. A parábola do amigo insistente. Então a cena passa-se de madrugada, depois da meia-noite, quando um cara está em casa e chega um amigo que ele não esperava. Isso pode acontecer. E aí então ele não tem o que servir. Nem um pão ele tinha. Mas ele vai ao vizinho, de madrugada, para pedir ao vizinho se ele não tem alguma coisa para oferecer para o amigo dele que acabou de chegar. O amigo já estava dormindo, então ele bate, pedindo. Lá de dentro, a resposta vem. Já é tarde, a porta já está trancada. Naquela época, trancar a porta não era como nós hoje, que passamos uma chave. Trancar a porta significa tornar a casa impenetrável. Geralmente havia, inclusive, barras de madeira que se colocava, uma espécie de tramela gigante, sabe? E ele dizia, e eu não vou me levantar. Os meus filhos, inclusive, já estão dormindo. E aí ele continua insistindo. Moral da história, se ele não abrir a porta pela amizade, porque ficou com pena da situação, ele vai se levantar, ele vai abrir a porta pelo incômodo. A palavra que Jesus usa é impertinência. Em grego, anadeia. Anadeia significa falta de vergonha. Acho ótimo isso.
rezar sem ter vergonha. Rezar com a maior cara de pau da face da terra. Sem respeito humano. Com lágrimas, se for preciso. Com clamor. Sem cessar. Como a oração de Abraão na primeira leitura. Em que vai se fazendo uma verdadeira quebra de braço com Deus. Veja, não é que Deus vai mudar. É que nós mudamos na oração. Qual é o nosso problema diante de Deus? Respeito humano. Não insistir. Não ter convicção. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não rezamos. Portanto, porque nós não adquirimos a convicção daquilo que precisamos, daquilo que queremos, daquilo que podemos mudar. A oração não muda Deus, a oração nos muda, compreende? A oração nos transforma. Nós somos cheios de dedos, nós somos cheios de falsidade. Entendeu? Com as coisas que nós precisamos. Acomodados. No instante nos acomodamos. Desistimos. Não persistimos. O que a oração faz? A oração nos dá um gás sobrenatural para que Deus possa nos dar aquilo que de fato precisamos. E aí, veja, o que Jesus está dizendo não é brincadeira. Pedi e recebereis. Procurai e achareis. Batei e vos será aberto. Vai acontecer. O que você precisa, o que Deus vai fazer na oração, vai acontecer. Eu começo rezando de um jeito, Deus vai me transformando e quando eu termino, eu já estou rezando de outra maneira. Sim ou não? Quando eu persevero na oração, Deus vai me mostrando que aquilo que eu estava pedindo não era o que eu tinha que pedir. Inclusive isso. Começo rezando, pedindo a cura de uma pessoa. Lá pelas tantas, Deus vai me dando o Espírito Santo para que eu compreenda que aquela pessoa vai embora e que eu preciso ter forças para suportar. Não, meu irmão, não vai acontecer o que você quer. Não vai acontecer do jeito que você quer. Vai acontecer o que Deus quer que aconteça. O que Deus vai permitir que aconteça. O que acontecerá durante a oração é que você será transformado. Pela insistência, pela perseverança, pela anadeia, pela falta de vergonha. Porque diante de um pai, um filho não pode ter vergonha. Um filho que ama e que confia em seu pai não tem vergonha. De se expor, de escancarar. Então ele fala, como uma criança fala. Ele fala com toda a sinceridade. Ó Senhor, onipotente, onisciente. Não, eu falo do jeito que eu sei falar. Se quiser falar assim bonito, também pode falar. Não é, sou eu. Santo Agostinho vai dizer, como um pedinte na porta de um rei, batendo na porta, assim sou eu na porta de Deus. Assim sou eu na porta do céu. Batendo como um pedinte. Eu não entro de cabeça, como é que se diz? De crista, né? Levantada. Eu não me apresento como o cara. É o único lugar. E diante da única pessoa que você precisa se humilhar, é Deus. Porque essa humilhação, essa anadeia, essa sem ter pudor diante de quem me ama, me conhece melhor do que eu, é mais íntimo a mim do que eu, diz Santo Agostinho. Deus é mais íntimo de mim do que eu. Ele me conhece mais do que eu me conheço. Então eu não tenho que ter disfarce. Tem gente que põe uma máscara. Na igreja, a missa é a oração mais perfeita. A gente põe uma máscara, né? Virou a porta ali, vira o Satanás. Aqui, basta cutucar, pedir o lugar, a pessoa se transforma. Já viram aqui, né? Me disseram que agora, na missa das 11 da manhã, essa escada fica lotada, né? E não pode, por uma questão de segurança e por uma questão dos ministros passarem para levar a Eucaristia para a parte de cima. Me disseram que quando vai pedir,
para as pessoas que estão sentadas na escada, elas xingam a Irmandade, xingam, inclusive, os ministros com a Eucaristia. Esse é o nível da vida de oração de uma pessoa. Ela vem para a igreja com um topete, ela vem para a igreja com arrogância, ela vem para a igreja com uma postura que não condiz com o lugar, com aquele que aqui se manifesta. Porque eu aqui é a casa do meu pai, mas como eu sou o filho pródigo, como eu sou o filho que precisa, então eu não vou dar uma de gostoso com o meu pai. Não é verdade? E você, na presença do meu pai, o que eu sou de verdade, eu não sou nada. Quer ficar de pé? Fico de pé. É para ficar ali no canto? Fico no canto. Entendeu? Se é para falar, falo, respondo, canto. Eu acho estranho, a pessoa vem para mim e não canta. O cântico é parte essencial da missa. É uma postura de arrogância. Não, eu estou em oração. Que está em oração? Que está em oração? Ah, eu não sei cantar. Como eu não sei cantar? Você acha que eu sou o Pavarotti? Você acha que eu sou quem? Cantar, louvar, responder, bendizer. Se é de pé, é de pé. Se é sentado, é sentado. Aqui eu não sou quem mando. Aqui é a casa do meu pai. Aqui ele diz, vamos por aqui, eu vou. Vamos por ali, eu vou me tornando dócil ao Senhor. A oração me ensina a docilidade, a ser dócil ao Senhor. Mas não. Agora, eu te digo, pode até dormir. Santa Teresinha dormia. É preferível dormir durante a missa, porque quem dorme não peca. Pode dormir. Agora, levantar a crista e achar que vai ser do seu jeito. Não, e julgando o tempo todo, olhando para os lados, julgando o tempo todo. E por aí vai. Estou dizendo, você vê com uma postura. Tem que ser outra. Na presença de Deus, eu entro. E aí, Deus me dá o Espírito Santo, que é o único que eu preciso. A única coisa que eu preciso. Tudo mais me será dado em acréscimo. Então, se você puder, feche seus olhos. Peça a Deus essa graça. O dom da oração. Desta oração. O dom do Pai Nosso. Não tenha vergonha. Como diz o salmista. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Que se eleve nesta manhã até o céu o seu clamor. Sou fraco, Senhor, sou pecador. Mal consigo agradecer. Porque na tua presença eu me reconheço necessitado. Você pode me dizer, e aqui eu termino, ah, padre, mas eu sou, isso mesmo que o senhor disse, é até pior. Não me sinto no direito, nem na dignidade de me apresentar diante de Deus e de rezar. Não é verdade. Se existia contra você uma conta a ser paga, diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, ela foi cancelada. Apesar das obrigações legais, apesar da dívida, apesar do diabo, essa dívida está cancelada. Se você devia alguma coisa para Deus, você pode entrar nessa casa, na casa do teu pai, porque a dívida que você tinha com ele foi cancelada. Ele a eliminou, pregando-a na cruz. Então, não tenha vergonha. Então volta aquilo que é o princípio da oração. Como devemos rezar? Não tenha vergonha. Sem nenhum respeito humano. Derrame a lágrima que precisa ser derramada. Silencie o silêncio daquilo que você não tem como expressar. E Deus, em sua infinita misericórdia, ouvirá as nossas orações. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.